Bom, meu nome é Silvia, eu sou responsável pela operação do Instituto Synergos aqui no Brasil. O Instituto Synergos é uma das 6 organizações que co-criou o The Wellbeing Project, que faz parte, né, o Heart Summit é uma das iniciativas promovidas pelo The Wellbeing Project. E eu vou estar mediando essa sessão e uma outra sessão em que a gente vai falar sobre uma coisa que talvez, eu não sei se destoa, mas não é que destoa, mas que complementa, eu acho, muitas das discussões que a gente está tendo hoje ao longo do dia. A gente vai problematizar, eu acho que esse é o grande objetivo, né? Problematizar e ampliar a consciência sobre a importância das instituições, para que as instituições são corresponsáveis sobre a sensação de bem-estar que a gente tem, especialmente porque são nas instituições que a gente passa boa parte da nossa vida, né? E são nas instituições onde esse convívio ele exerce uma enorme influência sobre a nossa sensação de bem-estar. A gente pode ter a sensação da felicidade dentro do ambiente, das instituições com as quais a gente circula, especialmente no ambiente de trabalho, mas a gente também pode adoecer dentro desses ambientes, né? Então, acho que o grande objetivo aqui nosso é trazer uma reflexão sobre isso. E eu queria trazer para vocês alguns dados, eu acho que no período da manhã a gente teve essa possibilidade, mas quando a gente fala de bem-estar, uma pesquisa que foi realizada pela OMS mostra que a gente tem, entre os brasileiros, né, percebe que a gente tem umas 18 milhões de brasileiros que têm uma sensação de ansiedade, ou seja, que vivem ansiedade. A ansiedade é um dos sintomas, né, que leva a gente numa sensação de baixa percepção de bem-estar. E quando a gente fala também de saúde, que é o foco da nossa mesa agora, a gente tem uma população hoje, né, nacional, brasileira, de mais de 3 milhões de pessoas que trabalham dentro do ambiente de saúde. Né? Então, a gente está falando de 9,3, na realidade, mais de 3 milhões de pessoas que são a força de trabalho, que estão aí cuidando da saúde de todas as pessoas. Né? E aí, o que a gente quer aqui nessa mesa hoje discutir é sobre que cuidado a gente tem tido com essas pessoas que cuidam da gente. Então, o nosso grande propósito aqui vai ser esse. E aí eu queria trazer para vocês que, dentro do Instituto Synergos, a gente tem trabalhado bastante numa pauta que não é nossa especialidade, mas a gente tem exercido uma influência sobre essa agenda, que é a agenda da resiliência e do bem-estar dos profissionais de saúde na linha de frente, né? Especialmente os técnicos de enfermagem, os enfermeiros e os médicos que estão na linha de frente. E nessa andança, né, trabalhando por esse setor, eu acabei tendo contato com algumas pessoas que estão fazendo um trabalho muito bacana e que eu convidei e que eu agradeço muito por ter aceitado o convite de vir aqui dividir com a gente, né, a experiência deles. Uma pessoa é a Érica Bowes, né, que eu queria chamar para compor a mesa. A Érica é coordenadora, né, na realidade, de uma área que poucos nós talvez saibamos, mas eu acho que todo mundo hoje aplaudiu o SUS, mas dentro do Ministério da Saúde existe uma coordenadoria responsável, uma equipe, né, responsável pela valorização do profissional de saúde, né, a valorização da gestão do trabalho, né, levando isso para dentro das instituições que compõem o sistema SUS. Né. Então, a Érica está aqui hoje representando e vai dividir com a gente a experiência dela no trabalho com os profissionais de saúde. Depois eu queria chamar a Ariana. Obrigada. Queria chamar a Ariana, o nome dela é Ariana, está aqui a Ariane, mas é Ariana Francis, que é coordenadora do Sistema Federal de Ouvidorias, né? Federal de Ouvidorias. Então, só para a gente saber, todas as instituições de governo, né, grande parte delas possuem ouvidorias que recebem reclamações, questões importantes de serem tratadas institucionalmente, e ela só é responsável pelo Sistema Federal de Ouvidorias, né, que é uma tarefa difícil, né, muito desafiadora de receber todas as reclamações, as questões, e está capitaneando também um programa de muita relevância para o país, em relação ao enfrentamento e à prevenção do assédio e discriminação dentro de ambientes de trabalho, né, que todo mundo sabe que isso exerce uma enorme influência sobre a nossa percepção de bem-estar. E, por fim, eu queria
chamar o Fernando Faraco para compor a mesa. O Fernando é do diretor Brasil do Institute for Healthcare Improvement, que é um instituto que trabalha com evidências científicas para poder aprimorar, melhorar o sistema de saúde, e que desenvolvem aqui um projeto super importante, super interessante, que se chama Join the Work, né, que trabalha com a felicidade dentro do ambiente de trabalho em saúde, e que é médico também, e que eu acho que isso ajuda bastante a gente a entender sobre o ponto de vista de um próprio médico, como é que é essa questão de bem-estar dentro do ambiente profissional. Então, vou pedir para vocês se sentarem, e eu queria, primeiro, eu acho que é super importante a gente entender, quando a gente fala de profissionais de saúde, a gente está falando de uma força de trabalho gigantesca. Eu dei um número para vocês, mas eu acho muito importante que a gente começar com uma explicação da própria Érica sobre assim, de quem que a gente está falando, né, de que dimensão que a gente está falando e quais são os problemas que recaem sobre a saúde mental desses profissionais. Então, eu queria passar a palavra para você e pedir para você trazer um pouco dessa questão e, se você puder, trazer um pouco do programa que vocês estão desenvolvendo, que eu acho que é bem interessante. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu vou começar a minha autodescrição, porque nós estamos também fazendo um processo de transmissão. Então, eu sou uma mulher parda, estou com a calça rosa, uma camisa rosa e laranja, e tenho 1,68 m, estou aqui sentada à frente ao palco, do lado dessas pessoas, que vão nos ajudar, inclusive a mim também, a ampliar ainda mais o meu conhecimento e o meu processo de aprendizado. Bom, eu estou aqui representando também a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, né, dentro do Ministério da Saúde, e acho que é bem importante a gente falar sobre isso, saúde mental e profissionais de saúde, mas eu já quero logo ampliar esse lugar do profissional de saúde para trabalhadores e trabalhadoras da saúde, porque a gente não está falando apenas de profissionais tipicamente regulamentados, né, da saúde, reconhecido pelas 14 CBOs, e os sanitaristas agora que estão chegando, mas a gente está falando de todos os trabalhadores, inclusive do nível médio, condutores de ambulância. O processo de trabalho na saúde ele é extremamente coletivo e, portanto, para a gente dar conta da atenção e cuidado à população brasileira, requer para a gente essa combinação de interação interprofissional, multiprofissional, que reconhece 53% da força de trabalho na saúde, que é nível médio. Então, a gente precisa construir valorização dos trabalhadores da saúde, da incorporação de estratégias também para o nível médio. No total, nós temos uma abrangência de 3,5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no saúde. Uma força de trabalho que é importante dizer que ela é interfederativa, né? Então, a gente tem trabalhadores no nível federal, estadual e municipal. 70% dessa força de trabalho está nos municípios, 36%, 33% nos estados e quase 5% no nível federal, ou seja, esse trabalhador está nos territórios, né? Está dentro de onde produz a atenção à saúde no trabalho. E o trabalho na saúde é importante que a gente lembre que ele é um combinado, um processo, né, de interação, um processo de combinação de crenças, de técnicas, né, de saberes, articulados por tecnologias dos maquinários, dos equipamentos, mas de uma tecnologia extremamente sofisticada que o SUS tem, que é a produção de cuidado através do vínculo entre as pessoas. E isso não ocorre apenas com os usuários, mas também na relação de trabalho entre gestores, trabalhadores, dentro desse processo, é desse lugar que a gente está falando. Então, esse ambiente de trabalho, que ao mesmo tempo pode ser criativo, inventivo, né, com a capacidade de se capilarizar, de respostas a partir da expertise da micropolítica, né, da construção e conjugação de tantos processos de aprendizado, onde a gente pode, inclusive, incorporar redes colaborativas dentro dos serviços, ele também se dá por uma expressão de um ambiente de trabalho que tem uma alta exposição de estressores ocupacionais, pensando nessa jornada de trabalho extenuante, né, da rotatividade do ambiente de trabalho, da desproteção cada vez mais social que os trabalhadores da saúde têm vivenciado, né, e uma diversidade de vínculos internos que produzem, obviamente, as questões de adversidade nesse lugar do bem-estar que tanto falamos aqui e que é importante.
porque trabalhadores que têm um trabalho na saúde que seja saudável, seguro, humanizado, democrático, digno e decente, produz uma atenção e cuidado à população dessa mesma perspectiva, entendendo que o trabalho produz para a gente sociabilidade, né? Sociabilidade de reconhecer o outro, né, como sujeito de direito, mas que faz também a partir da sua experiência enquanto sujeito, né, que precisa ter as suas condições básicas e de proteção social também garantidas. Então, a gente também traz, e é importante dizer, para esse contexto, esse cenário, que a saúde mental, né, nesse ambiente de estressores, de jornada, de vínculos, de precarização do mundo do trabalho, que repercute diretamente na saúde mental do trabalhador, do SUS, e a gente observa que o trabalhador da saúde, né, nos dados do SINAM de 2007 a 2023, nós tivemos 5.540 casos de notificação de saúde mental subnotificado. Então, a gente já tem a notificação com subnotificação nesse espaço, né, nesse processo, e onde representa, né, as categorias que mais estão adoecidas, entendendo que adoecimento mental é um aspecto transversal, né, que abrange todos os grupos ocupacionais e que para a saúde ele tem ainda um processo de repercussão e magnitude ainda maior, né? Então, esses trabalhadores, a primeira notificação está para auxiliar e técnico de enfermagem, segunda colocação de grupo ocupacional aí, os agentes comunitários de saúde, em terceiro lugar, as enfermeiras, ou seja, esse grupo faz 72% das notificações, são as pessoas que estão diretamente no processo de cuidado à saúde. Se a gente lembra que 75% da força de trabalho no SUS ela é feminina, a gente está falando de uma sobrecarga de trabalho para esses corpos, do trabalho remunerado e não remunerado, que atravessa esse processo que a gente chama de economia de cuidado, que contribui, inclusive, para esse modo de produção que nós temos. Então, a gente está falando de aspectos do bem-estar, tanto do componente individual dos sujeitos, que nós precisamos alavancar a partir de tecnologias que possam favorecer esse processo de cuidado e proteção, mas também numa perspectiva de macropolítica. A gente precisa enfrentar a realidade de precarização do mundo do trabalho, porque as pessoas com insegurança dos seus trabalhos, do seu emprego, também trazem prejuízo, né, na escuta dos trabalhadores. Essa insegurança, essas incertezas trazem prejuízo aos trabalhadores, né? Precisamos também estabelecer condições de trabalho que sejam seguras, dignas para os trabalhadores da saúde, inclusive enfrentando as exposições biológicas, né, as exposições mecânicas, físicas, que constituem o mundo do trabalho na saúde, né, que está ali presente. A gente precisa, na verdade, termos sistemas de proteção coletiva para os trabalhadores, para além dos EPIs, que é o equipamento de proteção individual. E a Covid, inclusive, acelerou esse processo de adoecimento, né, dos trabalhadores, que numa pesquisa feita antes da pandemia, 34% dos trabalhadores buscavam apoio psicológico. Após a pandemia, isso cresceu para 74%. 4.500, aproximadamente, profissionais de saúde morreram durante a Covid. Dentre elas, a maioria mulheres pardas e pretas. Então, quando a gente está falando de força de trabalho, a gente precisa estabelecer as camadas dessa força de trabalho na saúde. Ela é 75% feminina, mas a gente também tem outros indicadores que precisam ser vistos, né? São formados principalmente pela sua divisão sociotécnica e na base dessa pirâmide de mulheres pardas e negras, né? Nós também precisamos entender que nos corpos tidos como normalizados na saúde, a gente tem pessoas com deficiência na saúde, então a gente precisa estabelecer estratégias que enfrentem o capacitismo, que possa fazer o desenvolvimento funcional desses trabalhadores e trabalhadoras. As questões também do processo, inclusive do envelhecimento da força de trabalho na saúde para enfrentar outras formas de violência. Então, nessa conjugação da produção do cuidado, nós temos, obviamente, interações diversas que produzem subjetivações, não apenas a materialidade do trabalho, mas as intersubjetivações desses encontros rizomáticos. Os trabalhadores da saúde, eles são cobrados todos os dias por decisões, eles estabelecem o seu dia a dia por cotidiano de decisões que precisam ser decisões complexas para o processo de saúde,
né, e de vida do outro. E isso estabelece para o trabalhador diversas questões, né? Principalmente se não tiver uma força de trabalho adequada, um dimensionamento adequado, um planejamento, né, que não seja, que responda às demandas que se apresentam da população. Durante a pandemia, os trabalhadores saíram com medo, com incertezas, né? Mas saíram, foram para as ruas. Posso dizer que foi uma trabalhadora que trabalhei presencialmente durante toda a pandemia. Nos seus planos de contingência que a gente tinha durante a pandemia, o lugar da força de trabalho estabelecia apenas uma linha de recomendação que estava nos estados e municípios. No entanto, é esse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que ofertam atenção e cuidado à saúde. Então, a gente precisa virar essa chave e entender de que estabelecer estratégias para o trabalhador e trabalhadora da saúde corresponde de maneira igual à atenção e cuidado à população brasileira. Não se fará milagres na atenção e cuidado se não corresponderem estratégias de cuidado e proteção aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Porque, ao final, são essas pessoas que saíram com medo, onde as ruas estavam vazias, onde a orientação era ficar em casa, e que, na exposição tão grande de materiais biológicos, como foi acontecido na pandemia, voltava para suas casas com o medo de contaminar, inclusive, os seus familiares. Porque nós, mulheres, carregamos, desde criança, essa responsabilidade grande com cuidado. E recai sobre nós muito esse lugar de atenção do cuidado dos outros e dos nossos. Que faz uma combinação extremamente importante para o trabalhador e, obviamente, trazem sobrecargas para o trabalhador, né, e trabalhador da saúde. A gente vai falar que saúde mental, né, é justamente essa capacidade, esse bem-estar biopsicossocial para a gente andar a vida, para os desafios da vida, né? E, ao mesmo tempo, a gente estabelece um trabalho onde não apenas as condições materiais, mas as subjetivações também trazem sistemas nocivos para o estar no mundo, nesse lugar do trabalho. Então, quando a gente está falando de violências relacionadas ao trabalho, né, discriminações, assédio, condutas abusivas, intencionais, a fim de humilhação ao trabalhador, são causas que a gente precisa, de fato, enfrentar, né? E aí, a CEGEDS, com a sua reorganização política e institucional, inclusive alinhado com o governo federal, que estabelece aí um decreto federal de prevenção e enfrentamento ao assédio e discriminação, como também outras coisas, como puxar da agenda novamente o trabalho decente e digno para esse país. Ontem mesmo saiu aí uma outra iniciativa de garantia de direitos dos trabalhadores terceirizados do âmbito da administração federal, mas lembre-se, o SUS é tripartite. Então, essa força de trabalho não está só no âmbito federal. E a gente precisa ter, nas instâncias pactuadas, dispositivos que capilarizem as estratégias de proteção social, trabalho decente, de proteção à força de trabalho que também está terceirizada no SUS para estados e municípios. A força de trabalho, inclusive, cada vez mais, a gente tem uma presença de outras formas de vínculos. Antes a gente falava no programa Desprecariza SUS, em 2006, que estar protegido era ser contratado por vínculo estatutário. Desculpa fazer assim, viu? Mas é por causa do mosquito. Desculpa, estou pensando, não? Me desculpem, mas é um mosquito que está aqui me atrapalhando um pouquinho. Então, me desculpem. A força de trabalho, essa força de trabalho, que, como eu estava dizendo, antes a gente dizia que ela precisava ser ou estatutária ou elitista. Mas quando você vai para todos os territórios do país, a gente observa que o CLT não é nem mais a garantia de vínculo protegido, porque a gente tem trabalhadores que acabam sendo contratados e que antes de um ano ele é demitido para ser recontratado por outros trabalhadores sob o argumento da lei de responsabilidade fiscal, né? Que é um punjante para a gente pensar nessas ações de proteção social. Ora, se a lei de responsabilidade fiscal discute o erário público voltado para a força de trabalho, por que a força de trabalho terceirizada sai desse mote de cálculo para esse lugar que a gente precisa entender dessa ação? Então, a CEGEDS, ela, no Ministério da Saúde, tem estabelecido, junto com o GTI, com as ações interministeriais, um programa de prevenção, assédio, discriminação e violências relacionadas ao trabalho, estabelecendo aí as ações não apenas para o Grupo Federal, mas para toda a rede SUS, um Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde e Segurança do Trabalhador do SUS,
um comitê técnico que tem discutido carreira para o SUS, pactuada pelos diversos entes federados para a produção de respostas, a discussão de formação, discussões de diretrizes curriculares, porque a gente precisa discutir formação também nesse país, porque isso também traz um processo de ações para o SUS. Vou terminar, porque eu já recebi 2 cartazes de 15 e 10 e já terminei o meu tempo, tá bom? Eu vou seguir o tempo que me deram aqui, viu? Que nos deram, que a gente se preparou para esse tempo. Mas eu gosto muito da fala da Érica, porque ela traz para a gente uma consciência muito grande, que é a responsabilidade das instituições sobre a nossa sensação, a nossa percepção de ser valorizado dentro do ambiente de trabalho, e isso impacta enormemente sobre a nossa percepção de bem-estar, isso impacta sobre nós, né? Eu acho que fica super claro para todo mundo que as relações que a gente estabelece com as instituições no ambiente de trabalho, a dinâmica dessa organização, ou como essa organização se relaciona comigo e me valoriza, vai exercer uma influência enorme sobre a minha saúde, né? Então, eu acho que isso é um aspecto muito importante e me dá uma alegria muito grande, eu acho que para todos nós, de que a gente tem um ministério que tenha realmente valorizado, colocado isso na agenda de uma forma tão positiva e tão firme, né? Eu acho que isso é super importante. E aí eu queria passar para a Ariana, porque a Ariana acho que complementa uma outra visão que eu acho que é importante, reforça o que eu acabei de falar, que é, assim, dentro do trabalho da Ariana, ela coordena um programa de enfrentamento, como eu falei para vocês, de prevenção e enfrentamento ao assédio e à discriminação. E aí eu queria muito que ela trouxesse para a gente, da sua experiência, Ariana, qual que é essa visão mais ampla de responsabilidade das instituições, como é que isso exerce influência, né, na saúde das pessoas, né, qual a importância disso para o trabalho que você está fazendo, e que você trouxesse para a gente alguns casos, a partir de dados que vocês têm dentro da ouvidoria, que mostram esta relação, como é que isso impacta no trabalhador ali na ponta. Por favor. Obrigada, Silvia. Boa tarde a todos e todas. Eu queria trazer essa questão dos assédios e discriminação, porque eles influenciam a vida do trabalhador, trabalhadora do setor público como um todo, e por óbvio, né, do nosso tema aqui, que é do trabalhador na área da saúde. Essa alteração, essa influência que existe, né, de um ambiente de violência no trabalho, né, que se consubstancia ou no assédio moral, ou no assédio sexual, ou na discriminação, gera uma série de consequências para esse ambiente, individualmente, mas também enquanto equipe. De 23 para cá, de janeiro de 2023 para cá, o que eu observo que mudou da abordagem que a gente está tentando construir na gestão pública federal é, primeiro, um olhar um pouco mais multidisciplinar para essa questão. E até a gente chegou a fazer um grupo de trabalho interministerial, que eu também tive com a Érica nesse grupo. Reunimos mais de 10 ministérios, instituições, chamamos algumas instituições que, digamos assim, ficaram até famosas em jornal por escândalos, como Petrobras e Caixa Econômica, mas que foram instituições que se demonstraram resilientes, que refizeram, né, os seus programas, a sua forma de lidar com a situação, e estão tendo maior sucesso agora, depois de se repensar. E aí essa questão de ter uma construção colaborativa, multidisciplinar sobre essa agenda, primeiro coloca o grande elefante na sala. A sala é de todo mundo, é de toda a gestão pública federal, né? E faz com que a gente entenda que essa agenda não vai ser enfrentada por uma unidade da instituição. Então, pela ouvidoria, que, né, recebe essas manifestações, pela corregedoria ou unidades correcionais que apuram essas questões, ou pela área de saúde, ou pela área de gestão de pessoas. Precisa ter uma abordagem realmente multidisciplinar e de corresponsabilidade. E aí isso se encaixa muito com as questões que a gente veio fazendo também de capacitação do corpo técnico da gestão federal, que também passa, né, pelo Ministério da Saúde, também passa por gestores do sistema
único de saúde. Inclusive, o SUS tem uma ouvidoria própria, né? Eu cuido do sistema federal, e aí eu cuido da unidade que chama ouvidoria do SUS. E a ouvidoria do SUS ela é responsável pelas ouvidorias de todo o sistema, né? Um sistema dentro do sistema federal, gigante. E a gente tem tido muitas trocas, né, nessa interação. E aí o que eu acho que é importante também a gente falar é que, dentro dessas ações de capacitação, né, teve a iniciativa ano passado do Guia Lilás, que traz não só definições que não são tão simples assim no Brasil, já que elas não se ancoram em legislação, mas elas são construções de jurisprudência, são construções que a gente assume de convenções internacionais, como a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, e a própria OMS, a própria Organização Mundial de Saúde, que traz essa questão da gente ter direito a um ambiente de trabalho saudável. Todas essas abordagens, elas tentam centrar os conceitos, a gente saber o que é uma situação de violência no ambiente de trabalho, parece óbvio, mas não é. Por isso que a gente traz lá no guia também quais são essas condutas inadequadas, que podem ser microviolências, que elas vão se somando ao longo do tempo e propiciando um ambiente violento que pode escalar para algo mais categórico, como um assédio sexual, que está previsto no Código Penal. Mas a gente não tem que atuar só sobre estas situações, a gente precisa atuar nessas pequenas microviolências, na piada, no machismo nosso de cada dia, no racismo nosso de cada dia, assim por diante. E aí eu acho importante que, quando a gente traz, exemplifica, né, consubstancia essas condutas e percebe o quão pequenas elas podem ser, a gente tem algumas funções. Primeiro, uma questão de letramento, das pessoas que convivem nessas relações interpessoais no ambiente de trabalho, compreenderem que determinadas atitudes, né, podem ser percebidas, podem ferir a dignidade do outro, podem passar uma linha não autorizada, não consentida do outro. Segundo, elas são um alerta. O bom gestor precisa estar apto a identificar na sua equipe a pessoa que tinha uma expressão muito fluida e passa a se retrair, a pessoa que começa a faltar, a pessoa que começa a ter insônia, uma série de, inclusive, de sintomas que a gente também destaca lá no Guia Lilás, de efeitos, né, que você está numa situação de assédio, seja moral, sexual, de discriminação, geram em você, na sua psique, no seu corpo e na sua relação mesmo, né, com os outros no ambiente de trabalho. E aí essa questão de, se eu estou mostrando, né, para a pessoa que trabalha naquele ambiente, o que pode ser uma situação de assédio, eu estou mostrando para a pessoa que coordena aquele ambiente, lidera uma equipe naquele ambiente, eu trago também uma corresponsabilidade para essas lideranças terem essas bandeiras identificadas, né? Então, assim, uma bandeira vermelha quando tem essas situações identificadas, para que tenha essa atuação mais parceira da área de gestão de pessoas, da área de saúde, da área de integridade, da comissão de ética, da comissão, me fugiu agora o nome quando é empresa pública, das CIPAs, né? Que a gente tem que ter não só empresa pública, mas também empresa privada. Então, acho que essa agenda da capacitação é muito importante, muito relevante. E aí ela traz essa questão de, não é uma questão sobre aquela situação, né? Então, assim, a Silvia está sendo assediada, vamos resolver o problema da Silvia. Não, se a Silvia está sendo assediada num ambiente ali de trabalho, existe uma questão que precisa ser encarada como institucional e como coletiva. E aí é que vem esse processo de uma corresponsabilidade. Então, eu sim, como pessoa que trabalha, ou pessoa que lidera ali na área pública, na área de saúde, preciso entender situações que eu não posso, né, passar o limite, preciso saber identificar quando tem essa passagem de limite, mas existe também essa responsabilidade de não ter que agir apenas quando há uma denúncia. E aí a minha conexão aqui com esse painel, né, porque eu coordeno ouvidoria, que é um espaço preparado, inclusive com sistemas, né, que você pode fazer de forma anônima, o seu relato, a sua denúncia de uma situação de violência ou discriminação, assédio em ambiente de trabalho. E aí eu acredito que a gente está saindo daquela lógica de a mulher é que tem que dizer o não no caso do assédio sexual e tem que ser categórico, né? A pessoa é que tem que botar um limite nesse chefe. Não, existe uma corresponsabilidade institucional. Você tem alguns sinais que a instituição precisa encarar
precisa gerir conflitos, né? Somos seres humanos convivendo, conflito faz parte do jogo. E aí, nesse sentido, o programa para finalizar, o programa fechou, acabou, né? Ah, tá. O programa que a Érica comentou aqui, que é o Programa Federal de Enfrentamento e de Prevenção e Enfrentamento aos Assédios de Discriminação na Administração Pública Federal, um nome gigante, que a gente botou uma sigla, porque a gestão pública vive das siglas, né? Então, a PFPAD é um programa que foi agora, em julho, publicado o decreto, e agora, nesse mês de setembro, deve estar saindo o Plano Federal de Enfrentamento, que vai trazer esses eixos. Então, é um eixo de trazer uma rede, essa lógica da rede de acolhimento, que é a unidade de ouvidoria, de corregedoria. Nem toda unidade federal tem uma unidade de saúde acoplada, eu tenho um psicólogo ou psicóloga disponível, mas a gente também precisa pensar como é que a gente hackeia isso, né, e disponibiliza isso para as unidades. A gestão de pessoas, a comissão de ética, enfim, são várias unidades, inclusive associativas, sindicatos, que podem participar dessa rede de acolhimento. E também uma rede de enfrentamento, que vai pensar essa questão das apurações, que é um grande gargalo, um grande desafio, quando você se chega oficialmente, porque a tônica disso tudo é subnotificação, no caso das ouvidorias, mas se chega, né, ao relato, a gente tem um gargalo ainda nas unidades correcionais. E a gente também precisa avançar, como a Érica falou, né, essa questão de que a maioria das trabalhadoras são mulheres, pessoas pardas e negras. Então, essas questões interseccionais de gênero e raça perpassam, notadamente, com dados da ouvidoria, as questões de assédio e discriminação. Então, ambientes em que a gente tem muita diferença, como é o caso do SUS, né, que a gente tem uma miríade de formas de você ter o seu vínculo jurídico. Você pode ser bolsista, você pode ser estagiário, você pode ser terceirizado, você pode ser estatutário, temporário, enfim, é muita coisa. E aí, quando você tem essas diferenças muito grandes, diferenças salariais, diferenças de status mesmo ali, né, no seu campo de trabalho, isso é um prato cheio para a gente ter situações de assédio e discriminação. E é por isso que a gente precisa falar sobre isso, colocar o elefante na sala, e aí esse eixo de capacitação, ele é muito relevante. Mas também, claro, ter fortalecido as ações de integridade, né, espaços confiáveis para as pessoas relatarem as suas situações dentro da própria instituição, né? Mas não sei se acabou, fiquei confusa com essa placa aqui. Não, tudo bem. É que a placa exerce uma influência sobre a gente. Vou pedir, a gente vai tentar fazer tudo rápido para todo mundo terminar, mas assim, só para a placa do tempo é incompatível com o que a gente está discutindo hoje, tá? É verdade, porque a gente está dividindo algo tão verdadeiro e genuíno e tão importante para vocês, que eu acho que é super importante que a gente não se apresse com o tempo, tá bom? Vamos ter respeito pelo tempo. Obrigada, Ari. Eu queria passar para o Fernando, falando uma coisa que eu acho que somando as duas falas, não quero ficar aqui reforçando cada uma das falas, mas eu acho que de novo, que ela traz, as duas trazem e reforçam aqui, as organizações precisam cuidar, a gente não pode trazer a responsabilidade só para os indivíduos. Quando a gente fala de bem-estar, eu sou responsável pelo meu bem-estar, né? É claro, mas há uma corresponsabilidade nas instituições da qual eu faço parte. E essas instituições precisam ter isso em mente. Eu vou ficar reforçando sempre isso, porque isso, para mim, é uma causa. Ou seja, não adianta a gente só trazer a responsabilidade para o indivíduo. A gente precisa levar esse tema, transbordar a importância do bem-estar e levar para as organizações o quanto que o jeito que a organização gerencia pessoas, gerencia cultura, zela pela cultura da organização, que valores essa organização está efetivamente transmitindo na relação com seus funcionários, como é que ela fomenta as relações entre as pessoas, como é que isso pode ser respeitoso, colaborativo, né? Como é que a gente pode ter um ambiente de diálogo, né? Ou seja, tudo isso depende dos valores que estão impregnados dentro de uma organização. Então, é isso que a gente está querendo trazer, né, como essência. E aí eu passo para o Fernando, porque o Fernando tem uma experiência maravilhosa de um projeto chamado Join the Work,
em que eles desenvolveram, na realidade, com métricas, com evidências, né, ações que são desenvolvidas dentro da organização e que aumentam a percepção de felicidade dentro do ambiente de trabalho. Então, eu queria aí, vamos dizer assim, a gente trouxe aqui, a gente problematizou, né, trazendo a experiência aqui da Érica e da Ariana. Agora a gente vai para uma experiência de alguém que desenvolveu um projeto, de uma organização que, em colaboração com outra, desenvolveu um projeto e que pode trazer para a gente qual é a riqueza, o que isso gera de resultado nas pessoas, né, que participam de uma organização e para a própria organização. Tá bom? Obrigado, Silvia. Bom, a gente tem uma conversa exatamente sobre como pensar em soluções, né? E acho que essa é a grande provocação da Silvia. Eu vou introduzir rapidamente o IHI. O IHI é uma instituição global, Institute for Healthcare Improvement, para melhoria de sistemas de saúde pelo mundo. E a gente usa uma metodologia para empoderar a linha de frente a resolver problemas, se tornar protagonista de soluções de problemas, na linha de frente, pensadas para entregar o melhor cuidado ao paciente. Basicamente, o que a gente quer é uma ponte entre as melhores evidências científicas e o que é entregue ao paciente. E uma das coisas que o IHI fez, depois que ele conseguiu gerar projetos de melhoria que tiveram êxito, a primeira pergunta que ele fez foi, tá, deu certo, como é que a gente faz isso para mais pessoas, para uma escala crescente, para uma escala quiçá nacional? E aí ele desenvolveu a metodologia de colaborativas. A colaborativa é um método do IHI em que a gente desenvolve um projeto com um tema comum, um objetivo bem declarado, e que a gente aglutina diversos times, diversas equipes, que podem ser dentro de uma mesma organização, que podem ser players de vários lugares ou até uma escala nacional, em que todo mundo vai trabalhar em torno daquele problema. E isso gera uma primeira coisa muito importante, a aprendizagem cruzada. O conhecimento de vários times começa a ser coletivo, todos remando no mesmo norte, e isso gera um conhecimento orgânico de quem fez na prática, não teórico dentro do ambiente acadêmico, mas entregue no sistema. E depois que esse conhecimento foi aplicado no sistema, é difícil alguém contradizer ou alguém voltar para trás, porque isso está acontecendo de verdade. E aí quem está de fora é que está fora do jogo. Bom, e um dos projetos colaborativos que o IHI conseguiu aplicar no Brasil foi o framework de felicidade no trabalho. E a primeira provocação que eu faço aqui para a gente é uma clara distinção entre a resiliência sistêmica versus a resiliência individual. A gente está aqui num evento que fez um monte de coisa, que nos inspirou, que está nos provocando sobre a resiliência e o bem-estar individual. Mas olha só como que é o jogo, né, dentro do ambiente de trabalho. Se a gente pensar no sistema de saúde, mais ainda. A gente cobra dos profissionais de saúde que entregue o melhor cuidado ao paciente, que o cuidado é centrado no paciente, entregue o melhor para ele. Isso é só mais peso. Mas quando a gente cobra isso das pessoas e não entrega mais nada para elas resolverem ou entregar esse cuidado, o que a gente está fazendo? A gente está esgotando as pessoas. A gente está fazendo um sistema que adoece as pessoas, os profissionais de saúde. E aí, logo, agora eu estou com burnout, agora eu estou com abalo emocional, agora eu estou ganhando peso, agora eu estou com maus hábitos de saúde, agora eu estou tendo conflito familiar, agora eu estou tendo conflito na minha equipe, estou performando menos. E o que a organização vai me pedir? Seja resiliente. Vai meditar, vai fazer exercício, você precisa se cuidar. Espera aí, mas quem que me adoeceu? Então, a gente precisa agora pensar no outro ponto. Um sistema que não adoeça as pessoas e que gera um ganha-ganha, resiliência sistêmica. E quando a gente fala de resiliência sistêmica, esse framework do IHI propõe exatamente que a gente não tem que chegar no burnout para tratar o burnout, a gente tem que fugir do burnout. A gente tem que ter um sistema que seja sustentável, que as pessoas possam trabalhar conectadas com o seu propósito, com a sua missão. E isso vai fazer as pessoas felizes e mais duradouras no trabalho. E para isso, os direcionadores são muito práticos e as recomendações são muito claras. É papel da alta liderança das organizações de saúde
garantir segurança física e psicológica. É da alta liderança esse papel. Garantir expressão e conexão do significado e propósito. Segurança psicológica não precisa nem discutir, né? Principalmente a psicológica, ela é um dos poucos drivers, dos poucos elementos na literatura que mostram melhor performance da equipe. Tem o projeto Aristóteles do Google, tem outros estudos populacionais mostrando que no ambiente de segurança psicológica eu posso falar dos problemas sem medo de ser punido. E essa expressão livre de ideias gera aprendizado e reforço. Logo em seguida, a gente tem significado e propósito. Eu não posso trabalhar num lugar que eu não sei qual é o propósito daquele lugar, senão não conecta a minha missão profissional com o que a organização vai me cobrar. Autonomia, eu preciso mostrar que eu tomo decisões, eu preciso saber até onde eu tenho governança para expressar e decidir as coisas. E é trabalho da liderança, da alta liderança e da liderança média, ter gestão participativa e trabalho em equipe respeitoso. Mas a gestão participativa nesse trabalho que o IHI fez foi fundante, foi uns divisores de águas. Sem gestão participativa a coisa não vai acontecer. E o IHI testou em um hospital, depois em 18 hospitais públicos brasileiros, depois em 100 hospitais públicos brasileiros, e agora a gente está testando na atenção primária. Ou seja, em diferentes cenários que a gente consiga adaptar a mesma teoria, mostrando que ela é válida em diferentes cenários. Sem gestão participativa, agora eu posso usar a segurança psicológica para mostrar os problemas e a minha liderança agora não passa a ser meu chefe que diz o que eu tenho que fazer. A minha liderança se torna facilitadora do meu trabalho. E eu passo a propor soluções, os profissionais da linha de frente passam a mostrar soluções e propor soluções, e a liderança vem ao meu encontro, se comunicar claramente e abertamente com segurança psicológica, falando para mim o que você precisa o que tem de barreiras que eu tenho que remover para você. Então, solução local, eu tenho governança para resolver. O que eu preciso do meu líder imediato, eu expresso, discuto e ele me apoia. E o que é sistêmico, o que é mais complexo, é a alta liderança que vai ter que chegar lá na linha de frente, visitar, discutir abertamente e tratar esses problemas. Isso gera um ganha-ganha que passa a dar aos profissionais uma visão de longo prazo, de que, olha, primeiro que eu consegui resolver problemas e que eu não fui punido por isso, porque eu apresentei os problemas. Segundo, que mesmo os problemas mais complexos, eles vão se tornar aquela situação em que eu sei que ao longo prazo eu vou conseguir resolver, porque olha quanta coisa que a gente já resolveu até agora. E aí, por fim, a gente vai, ao longo disso construído, conseguir realizar na prática o que a gente está falando aqui de resiliência sistêmica. A Ariana comentou de organizações que tiveram problemas graves, mas que demonstraram resiliência sistêmica para redesenhar. Então, se a gente quiser parar de ter turnover e diminuir burnout na saúde, e parar de punir erro médico, erro de enfermagem, erro de profissional de saúde, porque eles estão estafados, não porque eles saíram de casa querendo machucar alguém, a gente tem que redesenhar o sistema. E os sistemas de saúde têm que ser resilientes e parar de cobrar das pessoas serem resilientes. Quando o sistema for resiliente, uma mágica vai acontecer. As pessoas vão estar inspiradas a serem resilientes também. E vão aderir a uma série de práticas de bem-estar e felicidade para o pessoal. Legal, eu vou finalizar só falando uma coisa para a gente poder fechar. Eu vou pedir desculpa, mas eu não vou abrir para a gente poder fazer perguntas, né? Porque senão a gente compromete aqui um pouco o tempo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode chegar até a gente está aqui na frente, a gente pode ajudar a responder. Mas eu queria só reforçar um ponto, um outro ponto, né, além de alguns que eu já tentei trazer aqui para vocês para reforçar, mas é da gente pensar que o projeto da Wellbeing Project e o Summit fala sobre bem-estar, né? É sobre isso que a gente está falando. E quando a gente está falando de bem-estar, a gente está falando especialmente para aqueles profissionais que cuidam da sociedade. A gente está falando de 3 categorias de profissionais que cuidam da nossa sociedade. A gente tem os profissionais que estão dando assistência, prestando assistência, serviço social na ponta. A gente tem os educadores, que são extremamente relevantes, e a gente tem os profissionais de saúde. Então, assim, são esses profissionais que estão cuidando da nossa sociedade.
Então, é super importante que as nossas instituições, que são da área de saúde, na área social e na área de educação, estejam preparadas para cuidar bem desses profissionais, porque são eles, no dia a dia, são essas pessoas que estão prestando serviços para todos nós. Um cidadão chega e é ele que recebe um serviço. E às vezes a gente reclama, eu fui mal atendido no serviço de saúde, parece uma pessoa que não me atendeu, não me deu atenção. Por que essa pessoa não deu atenção? Ela está vivendo uma situação, muitas vezes, de alienação. Alienação em que sentido? Porque ela já mecanizou o seu trabalho. Ela mecanizou de tal forma por causa do ambiente institucional que ela está vivendo. A pressão, o jeito que ela é contratada, né, uma situação de conflito que ela está vivendo e que a organização não dá conta. Então, eu problematizo isso como algo super importante da gente não trazer a responsabilidade só para o indivíduo, mas a gente lembrar que as instituições têm o poder de transformar e tornar isso muito mais propício para esse profissional poder também cuidar da saúde e da nossa sensação e da nossa percepção de bem-estar. Tá bom? Obrigada. E agora eu vou passar aqui para vocês, para encerrar. Agradecer muito, uma coisa que eu não posso esquecer é de agradecer a Ariana, a Érica e o Fernando, que vieram de longe, 2 de Brasília, uma que está de férias, que está voltando. Muito obrigada por você ter aceitado o convite de compor essa mesa. Fernando, por vir de Atibaia, enfim, todos vocês por atenderem a esse convite de estar aqui dividindo essa experiência de uma forma tão generosa com a gente. Obrigada mesmo, viu? É isso.